Subtração e divisão. O primeiro caso é radicais com os mesmos índices. A gente vai repetir a raiz e realizar a operação com os radicandos. Como assim? Então, no exemplo, eu peguei raiz cúbica de 7 vezes a raiz cúbica de 4. Isso é igual a raiz cúbica de 7 vezes 4, que é igual a raiz cúbica de 28. Moçadinha, presta atenção que eu só posso fazer essa propriedade, essa multiplicação de raiz, onde eu vou repetir o meu radicando, se for uma multiplicação, ok? Se for uma soma, eu não posso fazer isso. O segundo exemplo é raiz quinta de 194 dividido por raiz quinta de 97. Isso é igual a raiz quinta de 194 dividido por 97. Isso é igual a raiz quinta de 2. Segundo caso, radicais com índice diferentes. Primeiro devemos reduzir ao mesmo índice, depois realizar a operação com os radicandos. Vamos pegar o exemplo 1. Então eu peguei raiz cúbica de 6 vezes raiz quadrada de 3. Isso é igual. Eu vou multiplicar a minha primeira raiz cúbica por 2. Vai ficar raiz cúbica vezes 2 de 6, 1 vezes 2. Se eu multipliquei aqui fora por 2, aqui dentro eu multiplico por 2 também. Vezes, agora a minha segunda raiz eu vou multiplicar por 3. Então vai ficar raiz quadrada vezes 3. Então 2 vezes 3. De 3 elevado a 1 vezes 3. Se eu multipliquei lá fora por 3, eu multiplico aqui dentro também por 3. Isso é igual a raiz sexta, porque 3 vezes 2 dá 6. Então vai ficar raiz sexta de 6 elevado a 2. Vezes a raiz sexta, porque 2 vezes 3 dá 6, vai ficar a raiz sexta de 3 elevado ao cubo. Isso é igual a raiz sexta de 6 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo. Isso é igual a raiz sexta de 36 vezes 27. Isso é igual a raiz sexta de 972. Portanto, moçadinha, a raiz cúbica de 6 vezes a raiz quadrada de 3 é igual a raiz sexta de 972. Vamos pegar o segundo exemplo. Nesse meu segundo exemplo, moçadinha, eu peguei raiz cúbica de 4 dividido por raiz quinta de 8. É igual a raiz, eu vou multiplicar a primeira por 5, vai ficar raiz 3 vezes 5 de 4 elevado a 1 vezes 5. Dividido pelo... A de baixo eu vou multiplicar por 3. Então vai ficar raiz 5 vezes 3 de 8 elevado a 1 vezes 3. Isso é igual. 3 vezes 5 vai me dar 15. Então vai ficar raiz 15 de 4 elevado a 5 dividido pelo raiz 15 de 8 elevado ao cubo. Isso é igual a raiz 15 de 124 dividido pela raiz 15 de 512. Igual, colocar todo mundo de mesmo radicando, vai ficar raiz 15 de 124 dividido por 512. Isso é igual a raiz 15 de 2. Portanto, moçadinha, a gente chegou que a raiz cúbica de 4 dividido pela raiz quinta de 8 é igual a raiz 15 de 2. Então, no primeiro exemplo, ele pede para a gente fatorar o radicando de raiz quadrada de 144 e pede para a gente encontrar o resultado da raiz. Moçadinha, então como ele pede para a gente fatorar o radicando raiz quadrada de 144 e pede para a gente encontrar o resultado dessa raiz. Então eu peguei 144 dividido por 2, dá 72, 72 por 2 dá 36, 36 por 2 dá 18, 18 por 2 dá 9. O próximo número primo é o 3. Então 9 dividido por 3 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1. Então eu cheguei que 144 é igual
2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que é igual 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Logo, moçadinha, 144 é igual a 2 quadrado vezes 2 quadrado vezes 3 quadrado. A raiz quadrada de 144 eu posso reescrever como sendo raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Isso é igual a 2 vezes 2 vezes 3, ok? Que é igual a 12. Professor, por que você chegou aqui da 2 vezes 2 vezes 3? Essa daqui, moçadinha, essa passagem daqui para cá, é as propriedades que a gente viu no começo da aula, que é igual a 12. Logo, raiz quadrada de 144 é igual a 12. No segundo exemplo, moçadinha, ele quer saber qual é o valor de x na igualdade raiz de 16, 2 elevado a 8, é igual a raiz x de 2 elevado a 4. Então, eu coloquei aqui, moçadinha, a nossa solução. Primeiro, eu peguei a raiz enésima de a elevado a m, que é igual, eu vou dividir tanto n quanto m pelo mesmo valor, que no nosso caso é o p. Então, vai ficar raiz de n dividido por p de a elevado a m dividido por p. Quem que eu preciso dividir pelo mesmo número, professor? O 8. Por que eu preciso dividir o 8 pelo mesmo valor? Para que eu possa chegar no 4, ok? Então, 8 para eu chegar no 4, eu preciso dividir por 2, ok? Então, se eu dividir por 2 aqui dentro, eu vou dividir por 2 lá fora. Então, eu peguei raiz de 16 de 2 elevado a 8 é igual. Vou dividir 16 e 8 por 2. Vai ficar raiz de 16 dividido por 2, de 2 elevado a 8 dividido por 2. Logo, eu vou chegar aqui, raiz de 8 de 2 elevado a 4. Ok? Então, se eu olhar pela minha igualdade, eu preciso chegar no valor de x. Só que o meu x é quem? O meu x, no caso, é 8. Logo, moçadinha, x é igual a 16 dividido por 2, que me dá 8. No exemplo 3, moçadinha, ele pede para a gente simplificar o radical. Que radical, professor? Raiz quadrada de 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado à quarta potência. Vamos lá? Então tá aqui, moçadinha, para eu poder simplificar, eu tirei 2 elevado ao cubo, que é igual a 2 elevado a 2 mais 1, que é igual a 2 elevado ao quadrado vezes 2. O 5 elevado a 4 eu escrevi como sendo 5 elevado a 2 mais 2, que é igual a 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. O que eu fiz daqui para cá, moçadinha, é simplesmente a regra de potenciação. Se você não lembra, volta lá na nossa aula de potenciação, ok? Então, eu reescrevi a raiz quadrada de 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado à quarta potência igual a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 2 vezes 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. Isso é igual a 2 vezes 5 vezes 5. Por quê? 2 elevado ao quadrado, a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, né, eu posso escrever como sendo 2, ok? Se você não lembra, volta lá na propriedade de radiação. Então, eu vou ficar com igual 2 vezes 5 vezes 5, que é vezes a raiz quadrada de 2, que é igual a 2 vezes 5 vezes 5, que dá 50 raiz de 2. Portanto, moçadinha, a raiz quadrada de 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado à quarta potência é igual a 50 raiz de 2. Com isso, moçadinha, a gente fecha a nossa aula de radiciação. Tá? Na internet, moçadinha, tem vários exercícios sobre radiciação. Pegue bastante exercício, resolva bastante exercício. Se tiver alguma dúvida, envia nos comentários para mim, ou envia pelo e-mail que eu estou deixando na descrição do vídeo, ok? E não esqueça, moçadinha, antes de sair do vídeo, de curtir, de comentar, de compartilhar, porque isso ajuda muito o canal, tá? E a gente se encontra na nossa próxima aula.